Para a nossa entrevista de hoje, eu trouxe o livro Giosa para falar sobre um assunto muito importante, que é a reforma trabalhista e a terceirização. Ele que é administrador de empresas, presidente do Senam e presidente também do ADVB. Tudo bem, Lívio? Tudo ótimo. Muito obrigada pela entrevista. Queria começar falando da sua palestra. Você esteve agora no CONAR com um tema muito importante agora para o Brasil, que é a recém-aprovada reforma trabalhista e a terceirização frente à Revolução 4.0 e também a gestão RH. Quais são esses reflexos de uma forma mais reduzida? Ok. Na verdade, primeiramente é contextualizar esse momento. O Brasil é o único país do mundo que tem uma lei da terceirização. A terceirização é um processo de gestão, é uma ferramenta de gestão. Ela está na prateleira da empresa. Usa quem quiser. Isto é o fenômeno da administração, que é a ciência e a arte de administrar um negócio. Você usa aquela ferramenta se você achar conveniente ou não. Ninguém é obrigado a usar a terceirização. No entanto, no Brasil, o processo da terceirização tomou alguns contornos diferenciados. E é interessante as pessoas entenderem que, enquanto no mundo a terceirização entrou pelo viés da qualidade, no Brasil entrou pelo viés do preço, do menor preço. E isto trouxe alguns reflexos nas relações capital-trabalho, reflexos na relação da prestação do serviço propriamente dita. E qual foi a recorrência disto? Processos trabalhistas. O Brasil teve e tem em torno de 13 milhões de processos trabalhistas recorrentes da atividade terceirizada. Isso não é possível. Quando isso chamou a atenção junto ao Tribunal Superior do Trabalho, há anos atrás, começou-se a discutir como minimizar esse impacto. Várias ações, o Congresso Nacional e, enfim, chegamos à lei. Então, o Brasil tem uma lei que faz com que a gente tenha agora segurança jurídica na interpretação das ações. O que acontecia anteriormente? Um caso em Londrina, um caso em São Paulo, um caso no Ceará, o mesmo problema, cada juiz decidia de um jeito. Não havia equidade nessa relação. Com a lei, cresce que será agora mais fácil, mais adequado analisar os problemas e chegar a conclusões via repercussão geral e via o Supremo Tribunal Federal também envolvido. Essa lei, ela diminui o custo para a empresa. Isso tem um reflexo direto também na melhora da economia no país? Sim. Então, só complementando, quando você tem um pilar da segurança jurídica, no outro pilar, e que é a grande ação hoje da terceirização, é que pode-se, com a nova lei, pode-se terceirizar qualquer tipo de atividade. Atividade meio e atividade fim. E com isso, para o empresário que reflete e impacta no desenvolvimento do país, fica muito mais clara, evidencia-se as possibilidades de terceirizar. Quem presta serviços tem muito mais oportunidades, quem contrata serviços também, e com isso a gente entende que haverá uma fluidez melhor da economia. E os resultados já estão acontecendo. Vários indicadores ligados ao setor de serviços, isso já está divulgado nacionalmente, concluem que o setor de serviços começou a recuperar. E recuperou rápido, porque a lei foi aprovada dia 31 de março de 2017. A reforma trabalhista em julho. Mas a lei da terceirização, e nesses últimos 4 meses, o setor de serviços já evoluiu. Entre a classe trabalhadora, esse tema trouxe muita polêmica, né? Muitas pessoas foram contra, ainda são, inclusive, protestaram muito, porque eu acredito que traz uma insegurança, nesse primeiro momento, traz uma insegurança para o trabalhador. Existe uma forma correta, então, de você aplicar a ideia desse projeto e, ao mesmo tempo, garantir esses direitos trabalhistas dentro das empresas? Muito bom essa questão, porque, na verdade, nesse período todo, houve um problema de comunicação. De um lado, o governo e, de outro lado, os sindicatos dos trabalhadores, que temiam que a lei pudesse trazer esse tipo de mal feito. No entanto, eu ouso e desafio qualquer um em sã consciência em olhar as duas leis, a lei da terceirização e a lei da reforma trabalhista, e dizer em alto e bom som que o trabalhador teve algum problema nesse sentido. Tudo leva a uma qualificação do trabalhador,
pegando dois casos, o trabalho intermitente e o homework, que eram ações hoje muito claras acontecendo nas empresas e que ninguém tinha segurança de lei para esse tipo de trabalho. E é o que reflete na indústria 4.0 e no uso digital, cada vez maior hoje na economia. Que são oportunidades que o trabalhador agora tem de ver a sua acolhida na sua manifestação de trabalho com a nova lei. E eu vou te dar um testemunho. Ontem eu fiz uma reunião com empresários da Espanha, com vontade de investir no Brasil, com uma outra disposição, claramente imbuídos dessa disposição de investir por conta de ter mais segurança jurídica e que os reflexos junto aos trabalhadores serão cada vez mais normalizados. Então já traz melhoras, né? Não tenho dúvidas que isso vai acontecer. Livi, você também é autor de um dos best-sellers sobre terceirização, foi um dos primeiros a trazer esse assunto lá em 1990, quando ainda não era abordado esse assunto aqui no Brasil. E o porquê, então, a terceirização ela é considerada, no seu livro, uma abordagem estratégica dentro das empresas? Porque, claramente, a terceirização veio para dar um outro significado à gestão. Ela acelera, faz com que a empresa possa se voltar fundamentalmente ao que a gente chama o seu core business, deixando as atividades ditas meio ou secundárias para uma ação de terceiros. Com isso, a terceirização agiliza os processos, ela minimiza os riscos e traz à empresa uma oportunidade de ser muito mais competitiva. Nós estamos abordando esse tema desde 1989, quando no Brasil ninguém comentava a respeito disso. O livro tomou uma dimensão muito clara, nacional e internacionalmente, ele está editado em espanhol, em italiano, e a gente está lançando agora, nesta semana ainda, a 10ª edição do livro. E é uma edição absolutamente revisada, atualizada, com as duas leis, a lei da terceirização e a lei da reforma, comentando os impactos que essas leis proporcionam, e eu não tenho dúvidas que a gente está contribuindo para que a visão estratégica da decisão de se contratar serviços terceirizados cada vez mais vai estar revigorada com o que a gente contextualiza no livro. Para finalizar essa entrevista de uma forma mais leve, vocês devem ter reparado que eu estou segurando um livro aqui na minha mão, que é uma novidade, né? O livro está lançando o seu primeiro livro infantil. Eu queria que você falasse para as pessoas um pouquinho dele. Na verdade, isso é um momento novo da minha vida. Acho que é muito importante a gente poder dialogar com as crianças. E a diferença entre o ser profissional e o ser criança trouxe assim uma relevância muito forte na minha vida. Nós estamos lançando, na verdade, uma coleção, a coleção Reino dos Sonhos. E este é o primeiro livro da coleção, né? É Os Sonhos, Roncos e o Reizinho Nasceu. É uma história muito interessante. A gente faz uma abordagem transversal, a gente traz a criança a discutir essa questão do sonho, né? O que é o sonho para a criança, o que é o sonho para o adulto, para o mais idoso, o que isso significa nas vidas das pessoas, e a gente faz aqui uma argumentação diferenciada, porque eu falo do sonho da vida e o sonho do doce de sonho, que é um doce que todo mundo gosta, que a vovó faz, que a padaria vende, que a confeitaria também você compra, e aqui a gente leva e transmite para a criança essa questão do alimento saudável, traz essa possibilidade de ativar-se na cozinha, e a gente traz também um projeto da sustentabilidade no Reino dos Sonhos, lida com as palavras, com a poesia. O livro tem um processo diferenciado, didático, onde eu trago os pais e os professores para poderem usar diferentemente o livro, né? O modo de usar o livro é diferente, um vocabulário para que as crianças possam trabalhar com o vocabulário e um espaço absoluto para colorir o livro. Deve ter sido muito gostoso. E os adultos estão gostando muito, isso está refletindo nos adultos essa vontade também de lidar com um livro desse tipo.
Muito bacana, parabéns pela iniciativa, né? Mudar totalmente de um livro adulto tão importante com um tema de terceirização para um livro infantil mais leve. Tenho certeza que deve estar maravilhoso. Lívia, eu queria agradecer a entrevista por estar esclarecendo um assunto tão importante aqui pra gente. Eu que agradeço a oportunidade de falar para todos os nossos amigos aqui de Atibaia e da região e fico à disposição para o que for necessário esclarecer sobre esse tema. Agradeço vocês também pela companhia e até a próxima entrevista.